boa tarde, já boa noite a todos os presentes. Vamos dar início à nossa audiência pública sobre deliberação sobre o Código Tributário. Peço agora, então, que a gente vai dar início aos nossos trabalhos, controlar um pouquinho ao tom da voz, para os trabalhos deste Parlamento. Neste momento, vamos dar início à abertura da audiência pública para tratarmos sobre o novo Código Tributário, conforme o projeto de lei complementar 016 de 2023. O novo Código Tributário terá impactos diretos sobre a vida dos cidadãos e das finanças do município. Por isso, sua elaboração deve ser acessível através dessa audiência pública e bastante transparente, que o processo legislativo atenda ao princípio da publicidade. Agradecer a todos os sites de Nova Moré que divulgaram com antecedência a realização dessa audiência pública. Convido a todos a ficar de pé para o hino nacional. Então, para a gente ser prático, né? A abertura, vou passar a palavra a Vossa Excelência o Prefeito, para já começar a apresentação referente ao projeto de lei, que é o que mais nos interessa, e cada um vai pontuando suas dúvidas. No final, a gente abre para alguns questionamentos referentes às dúvidas.
Boa noite ao presidente, ao vereador Célio Brito, ao vereador Zé Carlos, ao vereador eleito Milton, que acabou de ser diplomado também, e a todos vocês presentes que vieram apreciar o novo Código Tributário, que já está aqui na Câmara de Vereadores para apreciação dos 11 parlamentares. A Câmara está de parabéns de promover esse momento de escutar as pessoas, o comerciante, o empresário, o agricultor, o cidadão dessa cidade, para dizer assim, o que esse código pode me beneficiar ou pode me afetar. Essa audiência pública tem essa finalidade. Como a prefeitura é a autora do projeto, ela que mandou, ela que fez o estudo de modernizar a tributação municipal. Porque o último código é de 2006. Então esse código tem já 19 anos praticamente. Naturalmente, com quase 2 décadas, há necessidade de rever muita coisa. Rever decisões do do Supremo Tribunal Federal, das instâncias superiores, e naturalmente a gente precisa ter um código mais moderno, mais contemporâneo, que possa de fato fazer justiça fiscal e justiça social do nosso município. E nesse momento, é um momento oportuno para todos aqueles que queiram participar, questionar, dizer que vai ser bom, que vai ser ruim. A audiência pública tem essa finalidade. A Câmara está fazendo a sua parte, que é divulgar, convidar. E a Câmara anunciou essa audiência pública, quantos dias, presidente? 12 dias que ela divulga em todos os sites, em grupos. E a gente tem um público presente muito pequeno. Mas em respeito a vocês que vieram, o presidente está comunicando aqui que está sendo transmitido. Então, de forma planejada, eu quero parabenizar a Câmara por esse momento de estar voltado para a pessoa, já que aqui é a casa do povo e, naturalmente, o povo foi convidado. E eu vou começar a apresentação, e aí a dinâmica, quem pode fazer é vocês. Se vocês acharem que quer levantar a mão ao longo da apresentação ou deixar para o final, eu me coloco à disposição de vocês. Mas eu não vou conseguir ficar até o término, porque eu tenho uma formatura lá no Paraíso da Criança. E lá naquela escola tem quase 400 alunos e tem a formatura de parte deles. E a secretária está em outra formatura lá na 29C, na Manuel José, e eu fiquei de participar da Paraíso da Criança. Daqui a pouco lá já está começando também. Mas eu faço questão de começar. Nós estamos aqui presentes dos técnicos, da nossa procuradora-geral, da nossa secretária de planejamento, da Laura, nosso diretor financeiro, Jans, também está aqui sentado. Então a gente está com a equipe técnica que possa subsidiar qualquer pergunta que o prefeito não saiba responder. A Câmara também está aqui, que possa também questionar, duvidar, enfim. Na verdade, quem vai colocar em pauta e votar é a própria Câmara. Muito bem, vamos lá? Gente, estou tomando um cafezinho. Vou apagar só essa... Não dá para ver bem aí, gente. Tá bom aí? Disponibilizar ali microfone para os vereadores, Célio, Zé Carlos. Ficou muito escuro, hein, gente? Não apaga só e sai daqui da frente não, né? Vamos lá. Então, gente, esse projeto o nosso código tem em torno de, como eu falei, de 2006. Esse novo aumenta o dobro, vai para quase 700 artigos, enquanto o atual,
que é o que está em vigência até dia 31, ele tem 300 e poucos artigos. A gente anexou também nesse novo Código Tributário, por exemplo, a lei da iluminação pública. Antes era uma lei apartada, e a gente anexou todas as leis, emendas que veio ao longo desses 18 anos, ficou toda numa lei única. Então essa daqui, quando entrar em vigor, a Câmara aprovar, o prefeito sancionar, ela zera todas essas outras leis e fica valendo só essa. Pode passar? A justificativa do projeto: a necessidade de propiciar a administração pública municipal a doação de um mecanismo voltado para o aperfeiçoamento da gestão, sobretudo no que concerne a arrecadação própria, e verificou-se a urgência em esforçar-se para quê? Para fornecer e modernizar o fisco tributário municipal. Como eu falei, esse Código Tributário, por que ele vai fazer justiça fiscal? Por que o vereador Milton mora numa rua que é a mesma minha, a casa dele tem o mesmo padrão da minha, e ele paga um IPTU mais baixo do que a minha? Porque hoje, qualquer cidadão que chegar hoje no cadastro municipal e pedir da Gabriela a PGV, a planta genérica de valor, hoje o município não tem. O que é que baliza a gente ter o valor venal, por exemplo, de um IPTU? É o valor do imóvel. E qual o critério de eu avaliar o imóvel? Eu tenho que ter parâmetro através da planta geral de valor. Naturalmente, isso é fazer justiça fiscal, porque eu vou estabelecer o mesmo critério para todos. E naturalmente eu vou analisar 7 fatores para eu avaliar a residência do Milton, a do prefeito, a de qualquer cidadão desse município. Então, a gente está trazendo uma discussão para as pessoas que estão nos ouvindo, em casa, na zona rural, em qualquer canto desse município, e poder questionar qualquer vereador a partir dessa audiência pública. A gente tem que ter esse espírito mais cívico, mais moderno, de querer participar das decisões que afetam a coletividade. Eu vou repetir, gente, a Câmara está com 12 dias que anunciou a audiência pública para implantar o novo Código Tributário. E aqui a gente está apresentando. O objetivo é evidenciar a importância de uma legislação eficiente, atualizada e moderna, bem como de um planejamento tributário voltado para atender de forma eficaz aos contribuintes e, ao mesmo tempo, propiciar um incremento de receita pautada na mais ampla justiça tributária, evitando o fisco de evasão fiscal. Pode passar? Diagnóstico. A gente contratou uma empresa para fazer um diagnóstico. Não tem como a gente estabelecer critérios balizadores sem analisar a realidade do município. E através desse diagnóstico, andando bairro por bairro, distrito por distrito, porque hoje, dos 5 distritos que nós temos hoje no nosso município, só o distrito de Nova Dimensão é tributado, por exemplo, IPTU. Nesse novo Código Tributário, a gente vai acrescentar o distrito de Palmeiras e o distrito de Jacinópolis. Uma vez que esses 3 distritos, Palmeiras, Jacinópolis e Nova Dimensão, todos eles já está em curso, como na cidade, o projeto de regularização fundiária. Naturalmente, isso vai facilitar para esses 2 distritos novos, Palmeiras e Jacinópolis, já vai ter um cadastro em cima da regularização fundiária, um cadastro que já vai ser a escritura pública desses imóveis a partir desse cadastro, já com critério modernizador de ter uma PGV que possa, de fato, fazer justiça, vou repetir, fiscal e social no nosso município, a partir da característica do terreno e a partir da característica da edificação, ou seja, de cada residência, de cada comércio do nosso município. Relevância: a modernização do Código Tributário é de suma importância e necessária para o bom desenvolvimento do município, visto que a qualidade no serviço público prestado espelha no processo de recolhimento dos tributos de forma justa e idônea, seguindo as diretrizes do princípio da equidade e da eficiência, e oferecendo
por parte da administração pública, um serviço de qualidade aos contribuintes. O que foi realizado, gente, nesse novo Código Tributário? Eliminado diversas inconstitucionalidades. Esse atual, ele confronta com decisões já do Supremo Tribunal Federal. Isso foi o primeiro ponto. Segundo, regulamentando novas situações e obrigações acessórias antes não previsto. Tinha muitos empreendimentos, residências, que não previa a cobrança de um próprio ISS-QN, melhorar a forma de cobrar o ITBI, assim também como o IPTU, e também das taxas do nosso município, e consequentemente também as contribuições. Terceiro, ampliar as possibilidades de isenção de IPTU. Se hoje a gente tem isenção para as igrejas, associações, prédios públicos, os IPTU são isentos, para aquela senhora ou senhor que tem até 60 anos e tem um imóvel no seu nome e é isento o IPTU, nós vamos ampliar a isenção de IPTU a partir desse Código Tributário. Manutenção das alíquotas de IPTU, ITBI e taxa, ou seja, todas as alíquotas de IPTU que existe hoje no município, ITBI e as taxas vão ser mantidas. Aliás, o IPTU vai ser baixado. Então, é fácil alguém pegar o IPTU que recebe hoje, que pagou em 2024, e analisar o que vai receber em 2025 e dizer, olha, por exemplo, eu tenho lá em casa os meus 18 últimos IPTU, e eu sei o ano, como é que foi o crescimento desses IPTU nos últimos 18 anos, eu tenho na minha pasta os meus IPTUs. E lá eu vi o ano que mais cresceu os IPTU. Então, naturalmente, quem tem esse histórico guardado, pago, pode fazer comparação ao longo de 18 anos, qual foi o ano que mais cresceu, qual foi o critério, por que cresceu. Pode falar, professor. Professor, só interrompendo o senhor, é porque eu vou chegar no IPTU agorinha. Eu não cheguei, tá bom, meu querido? Quando chegar, aí a gente desseca essa sua dúvida. Pode ser? Aqui. Deixa aqui em cima que eu posso ler junto com o professor quando chegar nessa parte. Fechou? Vamos lá. Regulamentação em novas alíquotas para a CID. CID é a contribuição de iluminação pública. Simplificação do sistema e automatização de rotina de modo moderno e eficaz. A partir da sistematização do IPTU, desse novo Código Tributário, o cidadão vai poder já entrar no portal, ter a opção de pagar à vista com desconto e também parcelar sem ter que sair de casa. Ele vai estar conectado. A gente vai ter um amplo trabalho, a própria coordenadoria, a Secretaria de Planejamento, para colocar isso em funcionamento já o ano que vem. Redução das complexidades, combatendo a evasão fiscal e transparência. Estratégia de fomento à economia. Garantimos crescimento econômico, igualdade e justiça social. Isso foi o que foi realizado nesse novo Código Tributário. Passando. Está aqui. O IPTU, a gente só tem 3 tributos, aliás, impostos, que é municipal. O Brasil tem 13 impostos, mas nosso só tem 3. O resto são outros tributos, como taxa é um tributo, mas não é imposto.
E contribuição é um tributo, mas não é imposto. Tributo e imposto a gente tem 3. IPTU, ITBI e ISSQN. Muito bem. Aqui falando, que é o que mais afeta a vida das pessoas, na verdade é o ISS. Mas as pessoas pagam diretamente é o IPTU, porque o IPTU é o imposto sobre patrimônio. Da mesma forma, o imposto de renda, que é o imposto sobre a renda de cada cidadão. Em tese, os impostos, tanto municipal, estadual e federal, que afetam o patrimônio, por exemplo, do estado tem o IPVA, é em cima do patrimônio. O município tem o IPTU, é em cima do patrimônio. Então, esse imposto, em tese, é um imposto justo. E por que é justo? Porque se eu moro numa casa de 1 milhão, eu vou pagar o IPTU em cima de 1 milhão. Se eu tenho uma casa mais modesta, ela só vale 50 mil, eu vou pagar um IPTU em cima de 50 mil. Da mesma forma é o IPVA. Se eu tenho um carro mais caro, eu vou pagar um IPVA mais caro. Se eu tenho um carro mais simples, um IPVA mais barato. Em tese, esses dois impostos faz justiça fiscal e social. O que coloca em xeque são os impostos sobre o consumo e sobre o serviço. Por quê? Porque se o cidadão que ganha 10 mil e aquele cidadão que ganha 5 mil, e ele vai no supermercado Rio Branco ou o supermercado Rebouça, ele vai pagar o ICMS como se todos ali tivessem a mesma renda. Então, se eu for lá comprar 1 quilo de tomate, batata, cebola, lá não existe uma gôndola da verdura, do hortifruti granjeiro, para quem recebe 10 mil e para aquele que recebe um salário mínimo. Então, esse imposto ele não é justo. Agora, sobre o patrimônio e sobre a renda, em tese, ele é justo, embora precisa ser ajustado. Muito bem. Vamos direto, a partir do artigo 8, que começa sobre IPTU, para a prática. Vamos lá. Criação de alíquota, só voltando um pouquinho, por gentileza. Criação de alíquota para móveis comerciais ou misto. Manutenção das alíquotas. Aperfeiçoamento do texto da lei, evitando lacunas e dúvida. Se existe uma coisa que as pessoas têm em nova memória, é dúvida. Chega um cidadão lá da 28 e diz assim, cara, por que veio R$300 o meu IPTU? Hoje a secretaria tem instrumento para dizer por que é R$300? Ou que é R$150? Não tem instrumento. Porque não tem PGV. Claro, por isso que a gente está corrigindo. Então, por isso que a gente está modernizando a partir de uma nova PGV e também de um novo Código Tributário moderno, contemporâneo, atualizado, que não diverge com as leis nacionais, com as leis estaduais. Ele mantém uma simetria com essas normas jurídicas. Também, criação de critérios de cálculo e a nova PGV, Planta Geral de Valores. Ampliação das hipóteses de isenções, exemplo, portadores de doenças graves para viúvas e pessoas de baixa renda. A gente está propiciando nesse novo código tudo isso. Da mesma forma, a criação de mecanismo de fiscalização. Hoje o fiscal tributário, que não tinha esse profissional no município, hoje já tem, só tinha fiscal de renda justamente para estar dessecando essa situação. Pode passar? Pode passar? Aqui. Vamos aqui, senhores e senhoras que estão aqui. Aqui é um exemplo prático como que a Secretaria da Fazenda e do Planejamento vai trabalhar. Aqui está o terreno, área do terreno. Esse terreno tem 382,5 metros quadrados, certo? Nesse terreno tem uma edificação de 246,41 centímetros.
metros quadrados. No novo código, o valor do metro quadrado desse terreno é de R$320 e da casa R$ 962,50. Qual que vai ser o critério? Eu vou multiplicar a área do terreno vezes o valor do terreno, ou seja, 382 vezes 320. E eu a esse valor, já que nós não tem planta genérica de valores. Muito bem. Boa pergunta, vereador. Aqui qual que é o critério? Está aqui. Primeiro a gente vai estabelecer 3 critérios para o terreno. Eu vou analisar o fator da testada, a frente do terreno, se ele é uma frente vantajosa do imóvel, se esse terreno, qual é o fator da pedologia? Esse terreno alaga? Esse terreno não alaga? Agora que está chovendo muito, tem terreno que alaga e tem terreno que não alaga, ou não? Sim ou não? Então, a secretaria vai analisar esse segundo critério. O terceiro critério, esse terreno, o fator da topografia. Esse terreno está num planalto, está numa área acidentada, ela é plano. Então eu estou tendo 3 características para analisar os fatores de correção do terreno. E quais são os critérios para eu analisar a casa do Paradela que acabou de chegar? Como é que eu vou dizer que a casa do Paradela vale tanto a partir de que critério? Quais são os fatores que eu vou gerar o valor venal para o Paradela dizer, não, a minha casa vale isso mesmo ou não vale isso? Muito bem, quais são os critérios? Construção, a posição, se ela é isolada ou germinada, alinhamento, que eu não estou ouvindo, estrutura, se ela é de alvenaria, madeira ou mista, porque tem casa que a metade é madeira, tem casa que a metade é alvenaria. Então, tem um valor alvenaria, tem um valor madeira. Se é mista, tem que estabelecer os 2 valores. O padrão, se o padrão é médio. Conservação, se é nova, se é velha, ou seja, se é bem conservada. E a unificação. Tem casa que é sobrado, é de 2 pisos, ou é embaixo, ou é o segundo piso. Então, eu estou estabelecendo critérios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para eu avaliar a sua edificação, o seu comércio, a sua residência. E para o terreno, 3. Então, para eu avaliar esse imóvel, eu tenho, na verdade, 10 critérios. Aí eu vou chegar, pode falar? 6 anos. Assim. 35, tá certo. Plantou, pagava-se para aí, para a empresa que fez o diagnóstico, chegar a essa maneira, localização, tipo de... ela olhou em loco para passar a cobrar no modelo novo. Nós já tínhamos... Prefeito. E já era cobrado. Aí até chegar a essa conclusão, para ele plantar esse novo critério. Desculpa, só fazendo um adendo na explicação do prefeito. Aqui tem os valores antigos que eram usados hoje pelo município, que ali em cima, que eram divididos em 5 setores apenas no nosso município. Sim. Com o crescimento e com a necessidade de modernização, foi dividido em vários outros setores, que foram divididos por bairros, baseado em planta de valores e imobiliário. Por isso que a gente tem ali, aqueles ali são os valores usados anteriormente, que era dividido por zonas, que
era zona 1, Desidério e Centro. Tá, então, zona então 2. usou como parâmetro. Exatamente. Aí a gente usou agora também a avaliação imobiliária, que é a de mercado, junto com o Venal, passando para vários mais setores em bairros. Cada amostragem que o prefeito vai começar a decifrar agora, ele vai colocar os bairros. Então, assim, anteriormente a gente era dividido em 5 zonas no município e agora a gente está dividido por bairros. Isso. Então vamos ter lá, Desidério e Centro, no valor de 320. Coloca na outra página que eu explico melhor, Poliana. Por gentileza, por favor. Primeiro que isso não é uma verdade. Não. Aqui você está falando, está observando a planta genérica. Por quê? Então deixa eu explicar, meu querido. Aqui visualmente você está considerando isso. O que eu pedi para passar, e agora eu quero que ela passe aqui, ó. Aqui é o bairro Centro. Passa mais uma. Aqui é o bairro João Francisco Clímaco. Passa mais outra. Aqui é o Santa Luzia, mas pode voltar agora para o centro. Veja bem. Quando eu falei que eu tenho dos meus 18 anos de IPTU lá em casa, quem tem esses arquivos em casa vai comparar se vai ter diferença expressiva para o ano subsequente. Então não vai ter. Agora, quando olha essa tabela que vê a planta de valor, é porque nós não temos planta de valor. Entenda isso. E como é que nós fizemos para não ter essa impactação? A partir do momento que a gente tem uma planta de valor e não afetar no seu IPTU, para não dizer como você está dizendo, que a pessoa tinha 100, pagou 100, e a partir do ano que vem vai pagar 300. E aí eu quero trazer você para cá. Eu acabei de explicar. Volta lá, Poliana. Eu acabei de explicar aqui, professor. Aqui, ó. Esse bairro aqui, que é Desidério, que está 300 o terreno, aqui está 100, é esse o teu questionamento, que é o mesmo local. Mas eu acabei de dizer que eu tive que reduzir a alíquota, porque o IPTU não é feito em cima só da PGV. Se eu for tirar só pela PGV, vai ter esse raciocínio seu. Por isso que eu estou trazendo para cá, ó. Vem para cá agora. Aqui, ó. Eu trago para cá. Aí aqui vamos dessecar isso daqui, ó. Valor do terreno. VV. Valor venal do terreno. Valor venal da construção. E valor venal do imóvel. Eu faço essa multiplicação por essa, tenho essa e tenho um total. Aí eu venho embaixo para a alíquota. Qual a alíquota aqui desse imóvel? Eu tenho uma alíquota de 2025, 26 e 27. Veja bem. Aí ninguém paga o IPTU conforme seja o valor do seu imóvel. Que é o que está na lei. E pela lei antiga ela é tão aberta que ela não faz justiça fiscal, gente, porque não tem critério. Esse é o ponto. Como que a gente vai chegar alguém aqui, do Tribunal de Contas, de qualquer instituição, diz assim, ei, qual o critério de vocês? Vocês têm? Não, não tem PGV. Não tem um balizamento, não tem um critério de a gente fazer uma reforma geral. E aí a pergunta que ainda ninguém fez é o seguinte, dizer, prefeito, como que você vai pegar 13 mil imóveis, que é a soma dos 3 distritos e da sede, 13 mil imóveis. Como que a gente vai atualizar no cadastro rapidamente? A gente não precisa ir em loco. Sabe por quê, vereador Milton? Porque a gente tem todos os imóveis hoje mapeados, eu puxo em tempo real, atestada, a característica, até a pintura da tua casa, se ela é velha, se ela é nova, tudo. Eu entro aqui na prática, aqui, as meninas puxam aqui, e eu tenho como já saber a medida do terreno, a metragem da sua residência, do seu comércio. Hoje eu puxo tudo, imediato, até para mostrar para o cidadão.
Então eu vou atualizar, eu não posso atualizar porque eu não tenho um novo código, ainda está de poder da Câmara. A Câmara que vai aprovar. Então, a partir dessa lei que ela for sancionada, eu passo a ter um instrumento moderno, atualizado, e qualquer cidadão pode ir no setor de cadastro, na Receita, e naturalmente vai dizer assim: agora eu entendi. A minha casa vale isso, tem um critério por causa disso, 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 disso. Tá. Olha aqui, ó. Esse artigo que Vossa Senhoria está falando vai ser debatido, que é a questão dos terrenos baldios. Então, nós estamos indo. Isso daí vai chegar no IPTU progressista. progressista. Já estou chegando aí. Você está meio agoniado. Agora eu chego no progressista. Vamos lá. Esse critério do Novo Horizonte é o mesmo que eu citei. Só o valor que muda, porque quem mora no Novo Horizonte tem um bairro mais modesto, mais afastado da cidade. O prefeito mora no Novo Horizonte. Então lá as residências, os terrenos são mais baratos. Aqui a diferença de valor. Está aqui o atual, cadê, Gabi? Está aqui o atual, valor do IPTU. Está lá, 131, professor Ricardo, ali, ó. 131 atual, Poliana, e 50 centavos. Quanto que vai ficar em 2025? 105. Quanto que vai ficar em 2026? 118. Quanto que vai ficar em 2027? 131. Hoje já é 131. Eu estou pegando esse imóvel, mas qualquer pessoa pode pegar o seu imóvel e trazer, que a gente programa. Isso daqui é tabela, é Excel. Eu estou pegando aqui nesse bairro. O atual é 131,50 centavos. Quando for o ano que vem, passa a ser 105. Aí eu vou repetir. 2026, 118. E 2027, 131,50 centavos. Pode passar. Do abatimento do IPTU. Fica concedido, isso está no artigo da lei. Fica concedido nesse novo Código Tributário, nos próximos 2 anos, sendo 20% em 2025 e 10% em 2026, vai ser dado esse desconto do IPTU. Já está no artigo 13 da lei que trata de IPTU. Próximo. Está aqui o 15. É esse que você quer ver, professor? Está aqui, ó. No nosso município, a gente tem... Eu recebi a semana passada, está aqui no meu WhatsApp. Eu vou até citar, porque ele é um empresário muito ativo, o empresário Peixoto. Ele me manda constantemente se queixando do empreendimento dele, que é aqui na Desidério, que os vizinhos não roça, cheio de mato. Ele mandou aqui, a semana passada, e pedindo para o prefeito mudar. Prefeito, até minha loja fica feia, entra barata, rato, mucura, terreno sujo. E a prefeitura tem que vir aqui multar, porque esse cara não limpa o terreno dele, etc. E ele tem as razões dele. A partir do IPTU progressista, não só a multa, mas também a gente dialogar com a sociedade e dizer como que a gente vai estabelecer esse IPTU progressista. Exemplo, IPTU progressista em razão da função social. Se eu sou um latifundiário urbano e tenho 50 imóveis, eu só preciso de um para morar. Mas eu tenho dinheiro e compro para especular, para ganhar dinheiro, para valorizar e etc. Mas eu não cuido. Eu não quero transformar a nossa cidade melhor. Eu só quero comprar terreno e deixar alguém precisando, vou lá e vendo. Aí fica os terrenos baldios, sujo. E a prefeitura não pode invadir a propriedade privada nem para limpar.
que é dele, é uma propriedade dele. Naturalmente, a proposta de estabelecer um IPTU progressista é para organizar a vida em sociedade. É para evitar conflito de vizinhança. Naturalmente, aquele cidadão, exemplo da amostragem, valor venal do terreno, vamos supor que seja R$100. Qual é a alíquota? 0,1, 0,5. Aí vem, após o devido processo tributário previsto no projeto da lei complementar do Código Tributário Municipal, o IPTU, essa alíquota, em 2028, e aí eu vou explicar isso daqui, em 2028, não é 5, não é 6, não é 7, não. É só no último ano do governo Marcelo Brasileiro. Como é que vai ser? Esse mesmo imóvel que tinha uma alíquota de 1, vai passar a ser 2, 4, 6, 8, 10. E no outro ano 10% do valor venal do imóvel. Mas como que a gente vai negociar? Aí o senhor que está com o artigo da lei, no 15, vamos lá. Virando a página, o que a prefeitura vai fazer? Eu vou naquele terreno que é baldio do Paradela, que ele tem 10 na cidade, e aí eu vou chegar para o Paradela e dizer assim: Paradela, eu vou te notificar e você tem um ano todinho para você construir um projeto e apresentar na prefeitura. 1 ano. Aí o Paradela, bom, é só para eu fugir do IPTU progressista, eu vou fazer um projeto de 2x2. Eu não posso fazer nada. É o projeto da edificação dele. Aí ele vai ter 1 ano para apresentar. Depois que ele apresentou esse projeto com a RT e tirou o alvará, eu ainda vou dar 2 anos para o Paradela construir. Então ele tem 1 ano para fazer o projeto. Tem mais 2 anos para você construir. Só se você, nesses 3 anos, depois da notificação, não edificou, que você entra no IPTU progressista. Aí a tua alíquota sai de 1, passa a ser o quê? 2, 4, 6, 8, 10. Está claro, professor? Esse é o que está no artigo 15 da lei. Então, eu dou um prazo. Não é só chegar à vista e dizer: ei, tu tem um terreno baldio e tu já vai entrar no IPTU progressista. Não. A secretaria vai notificar para a pessoa construir, vou repetir, o seu projeto. Eu não quero saber que tipo de projeto é, a casa é sua, você constrói o tamanho que quiser. Vou repetir, se for 2x2, 4 metros quadrados, eu vou dizer: pô, esse cara está de sacanagem. Não, eu tenho que acatar, é projeto dele. Milton, pode falar. Só um minutinho. Fala, sargento. Essa tua questão aí. Está obrigando a pessoa que tem vários terrenos, 1 ou 2, a construir ou manter limpo? A construir. E se manter limpo? Bonitinho, limpinho? É porque é o seguinte, tá na Constituição que toda propriedade urbana e rural, ela tem que ter a função social. E o que é a função social do imóvel, da propriedade? É não servir de especulação, ela tem que ter utilidade. Um terreno vazio, ela não tem utilidade, ela só tem utilidade para especulação imobiliária. Da mesma forma, o rural, por que às vezes está na Constituição, o 193, se eu não me engano, da Constituição, confirme para mim. Por que eu tenho uma propriedade e não cumpro, tenho lá na 25 e tenho lá um terreno e não uso? O que o INCRA pode fazer com essa propriedade? É minha, é bonitinha, está no meu nome, está escriturada, mas ela tem que cumprir o papel social. Mas aí ela está com 5 anos, que eu não meto boi, é dele, ele está pagando o ITR dele, está tudo certo. Mas mesmo assim ela tem que cumprir o seu papel social.
Antigamente, o INCRA fazia muito chamada desapropriação para regularização fundiária. Isso está desde o dia 5 de outubro de 1988, esse artigo da lei valendo. Isso é a função social da propriedade. Mas trazendo para o urbano, porque quem mexe com isso não sou eu, o INCRA, eu só quero tratar de urbano. O rural deixa para o INCRA. Isso é o papel social da propriedade. Mesmo eu tenho um terreno, tenho alguns terrenos também. Não, eu digo assim, eu tenho. Não é só manter ele limpo. Eu tenho que apresentar um projeto. E por que isso? Porque eu tenho um conflito com a vizinhança. O vizinho que tem a calçada dele todo limpinha, todo bonitinho, opa, já organizou, já deu uma testada. Ali o que tu tem para dentro do teu muro é problema teu. Você já edificou, você já organizou, você já melhorou a sua cidade. Então, entenda que toda propriedade, eu não estou inventando a roda, ela tem que cumprir a sua função social. O que acontece? Vejo isso, Moré, neste exato momento. Por quê? Se a gente for ver, principalmente ali no bairro do Planalto, tem muito terreno, tá? E infelizmente só tem um barraquinho, o cara não conseguiu nem fazer a cerca direito ali. E eu acredito que em relação ao social... Mas o barraquinho já é uma edificação. Sim, concordo plenamente. Ele não entra mas nesse eu IPTU. acredito que a lei, do jeito que você está explicando, prefeito, ela dá abertura para você exigir do cidadão que não muitas dá vezes abertura. não tem... Não dá abertura. Eu acredito que dá. Não. Então lê a lei direito. Veja bem, eu estou falando de terreno baldio. O IPTU progressista só vai ser em cima de terreno baldio. Aonde é que está na lei aqui terreno baldio? É sem edificação. Eu não entro no mérito da qualidade da edificação. Se eu tenho um barraquinho simples, é minha casa. Ele está edificado. E essa edificação eu tenho um critério de avaliar ela. É madeira. Ela é bem conservada. Ela já entra no valor venal para emitir o IPTU de uma edificação. Percebe? Aqui eu estou falando de terreno vazio, baldio. Está no papel. Perdão, no artigo 15 fala imóveis não edificados. Então, imóveis vazios, sem nenhuma edificação. No começo, o prefeito explicou que tem os critérios de cobrança. Então, assim, um imóvel com madeira ou qualquer outro tipo de barraco ou o que seja... É uma edificação, sim. E segundo, o que eu estou dizendo, que fica claro na lei para não dar brecha, é que o imóvel não edificado, então é o imóvel vazio. Tá? Por isso que ele entra no IPTU progressivo. Em relação a isso, só para dar um complemento e um adendo, é que também o poder público é responsável pelo desenvolvimento sustentável urbano. Então, isso é uma política também para favorecer o município em um desenvolvimento de urbanização. Bom, é um critério que já consta nos planos diretores e que a Constituição Federal já abrange isso e permite isso e autoriza para o município. Também. Se tiver o código aprovado. Hoje eu não posso estabelecer IPTU progressista, embora já está previsto no Estatuto da Cidade, desde 2001. Isso está valendo já 23 anos atrás. O Estatuto da Cidade é um mecanismo que dá, a partir da lei complementar na Constituição, que todos os municípios podem e devem estabelecer um IPTU progressivo a partir desse imóvel não cumprir a função social. Veja bem, se eu
presta o serviço de coleta do lixo. Se eu tenho aqui uma rua, e nessa quadra aqui eu tenho uns 200 metros, nenhuma casa produzindo resíduo sólido. Mas eu tenho que ir lá no final, só daquela que tem uma edificação que produz resíduo solo. Então eu vou ter um custo daquele caminhão colher o lixo para uma casa, porque os outros todos estão baldio, e o serviço público está à disposição do cidadão. Só que ele não construiu, logo ele não produz resíduo sólido. Então, quanto mais eu tiver uma política de expansão de residência, sem organizar e chamar a sociedade para dizer: ei, vem cá, vamos edificar, negocia com alguém que quer construir, que quer sair do aluguel, que quer oportunidade de construir. Isso é um diálogo que a gente está tendo a partir do código com a sociedade. Veja bem, a nossa função, gente, é organizar o máximo possível o bem-estar social e econômico da cidade. E a gente só pode fazer isso com instrumento e normas que possibilita a atuação do setor público. Eu quero deixar à disposição do contribuinte, do cidadão dessa cidade, um instrumento moderno que alguém possa vir nos visitar e dizer: ó, show, a prefeitura tem um instrumento moderno, atualizado, que não vai em conflito com as normas federais, que o próprio Profaz do Tribunal de Contas cobra isso. Inclusive eu fui notificado. Desde 2017 esse município, vou repetir, é notificado pelo Tribunal de Contas porque não apresenta na Câmara um código tributário. E é um dos critérios de avaliação do gestor no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Só vocês entrarem no site do Tribunal de Contas e ver todas as contas de todos os prefeitos, quando aprovam a conta com ressalva, e vai olhar nas partes que tem ressalva, que está lá essa demanda de a gente atualizar um código tributário no nosso município. Pode falar, Paradela. Por 5 anos, eu ouvia sempre uns e outros moradores falar que não pagaria IPTU porque não via benefício por parte da prefeitura. Eu falo assim: mas aqui tem escola, aqui tem um caminhão de lixo. Ah, mas não vejo, ninguém quer ver quando não quer ninguém quer enxergar e nem quer ver, né? E a parte de baixo, não sei se já foi resolvida, estava no nome de um tal de Josafá, um outro nome lá, Josaí, e o IPTU, por não ir no nome do proprietário, eles pegam berro e não pagam o IPTU. Não sei se já mudou. Eu pagava o meu IPTU da minha casa lá, sempre deixei no centro ali, né? Mas a maioria você não vou pagar porque aqui não tem benefício e tal, sendo que a prefeitura estava ali presente sempre. Independente deste ou outro mandato, estava sempre presente o poder público. Boa pergunta, Paradela. Estão me chamando lá para a formatura, já estou indo lá. Os imóveis, o Jansen está até aí do teu lado, a gente está regularizando esses imóveis justamente para acabar com isso. Não está no nome do Josaí, nem do seu João, nem da dona Maria, mas sim do proprietário. Você dá a certidão de nascimento da propriedade urbana, que é a escritura. A partir disso, a gente está com esse grande projeto, já em andamento, já emitindo já a escritura. Agora a gente já vai começar a etapa da zona rural. Não é isso, Gabriela? As emissões dos títulos já para nova dimensão. Imagine, gente, eu sou do distrito do Iata, que é a colônia agrícola mais antiga do estado. É de 1939. Nova dimensão é de 98. Já Sinopse de 2003. 20 de 1992. Já vai ter escritura pública quem mora lá. Que show! Veja bem, nós vamos possibilitar a escritura pública para os distritos. E aí, Paradela, você que morava lá, e eu sei dessa realidade,
dessas questões. Poliana, abre aqui de novo para eu poder ler, por favor. Essa possibilidade de a gente colocar no seu nome, no meu nome, no nome de todos os proprietários. E outra coisa, prefeito. Aqui, pode falar. Tentaram dar um golpe lá na comunidade e eu evitei. Não vou citar o nome da autoridade da época. Não precisa. Tá? Mas já sabe quem. E, curiosamente, eu olhei para baixo no banco, debaixo daquele pé de manga que existia ali, na 28, e vi um marco. Liguei para o telefone, curiosamente, para perguntar quanto me cobraria para fazer o azimuth, assim, de uma quadra, que eu tinha uma quadra de terra lá. Eu disse, aí eu não cobro nada, aí eu não vou fazer aí. Por quê, senhor? Não, aí eu já fiz, está na mesa do PSIL, o senhor prefeito Laércio já pagou para desmembrar da área rural para a área urbana. Um negócio assim. E o piquete ali do Marco, né? Não sei se sumiu. Justamente onde passou a pista caminhada ali. O Marco estava ali. Certo. Vamos lá. Artigo 182. Pois é. Como que nós fizemos? Foi lido, marcamos uma audiência com todos os vereadores, ficou à disposição. A gente chegou ao entendimento? Ao entendimento de sentar todos os vereadores também com a parte técnica da prefeitura. Posterior a isso, marcamos a audiência, que foi divulgada, se não me falha a memória, em novembro, para essa data, para poder tomar mais conhecimento e os vereadores todos buscarem conhecimento e tirar suas dúvidas. Então, todos precisam entender o projeto, todos os vereadores, não ficou interessado um a um. A gente abriu o debate a todos os vereadores para buscar equipe técnica, para buscar conhecimento, principalmente que o mais que vê na rede social é o IPTU. Não existe discussão sobre os outros pontos, é o IPTU. Então, aí que cada um possa poder dirimir todas as suas dúvidas. Então, não existe um com o projeto. Existe o quê? A discussão entre o parlamento... Então, não tem parecer. Ou seja, o parecer vai sair pela comissão após ouvir toda a comunidade, sugestões, reclamações. O parecer o quê? Porque não vai ser votado segunda-feira esse projeto de lei? Estamos decidindo, após a audiência, há todo o entendimento. Os vereadores da comunidade ouviram a todos? São 655 artigos. Sim, em 299 páginas. Será que vai sair esse parecer em quanto tempo? Se o projeto está na Câmara há alguns meses, então todos têm conhecimento. Está buscando mais informações com a parte técnica. Portanto, o que se divulga é referente ao IPTU. A gente já leu o projeto várias vezes, tivemos reuniões, certo? Como Vossa Senhoria estava falando de algumas dúvidas do IPTU, não era aquilo, é de outra forma. Então, nós também tínhamos essas dúvidas. Buscamos o entendimento, ouvir a comunidade. Qual é o projeto que precisa se fazer na edificação? É uma casa? Nós temos muitas pessoas carentes. Não, é um muro. Já melhora. Então, a gente precisa ouvir o debate, não com essa situação que vai aumentar tantos por cento. A gente precisa o quê? Centralizar, ter o entendimento. Se todos os vereadores tiverem o conhecimento das matérias polêmicas, que são esta e a questão da COSIPA, é onde está o debate. Todos estão cientes do projeto? Tem prudência? Concorda? O parecer é votado. Porque, na minha opinião, o correto é ter um relator para elaborar um parecer, né? Sim, excelência. O relatório ele pode sair em plenário, certo? O parlamento é soberano. Então, a nossa preocupação é levar toda a informação à população. Foi disponibilizado, colocado no site, está sendo transmitido pelo site, qual a gente convidou para vir participar pessoalmente. Estamos dando ampla divulgação, correto? E vai ficar disponível aqui. A gente até segunda-feira vai entender. Nós terminamos o nosso mandato dia 31 de dezembro, não é dia 16. Né? Então, a gente tem esse prazo. Até lá, somos vereadores eleitos da 9ª legislatura, o qual vamos trabalhar da melhor maneira possível, ouvindo a todos e tirando as dúvidas. Muito bem. Só para frisar, gente, o que o texto da Constituição traz? Da política urbana. Artigo 182. Veja bem, senhores. A política de desenvolvimento urbano executado pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1º. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenamento da cidade expresso no plano diretor. Terceiro, as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenizações em dinheiro. Quarto, é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área, incluindo o plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilização ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento sob pena, sucessivamente de parcelamento ou edificação compulsória. 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial progressista no tempo e desapropriação com pagamento mediante título de dívida pública de emissão previamente aprovado pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real de indenização e os juros legais. Isso, gente, está na Carta de 88. Já previsto tudo isso. Parcelamento, edificação compulsória dos terrenos baldio de qualquer cidade desse país. A gente só está trazendo um instrumento, uma norma já prevista na lei máxima do país. E naturalmente aqui fala, se eu for continuar lendo, a questão de uso capião, etc, etc, que a gente procura não tratar nesse instrumento de organização urbana que é o Código Tributário Municipal, que é o CTM. Tá bom? Vamos lá? Alguma pergunta sobre IPTU progressista, gente? Passando. Agora a gente chega no ITBI. Todos vocês têm, de forma cristalina, gente, esse IPTU, esse imposto, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Eu vou aqui já direcionar essa fala para a nossa procuradora. Já me ligaram aqui umas 5 vezes que está começando a formatura lá do Paraíso da Criança. E eu vou ter que me ausentar, mas deixando toda a equipe, procuradoria, secretaria, diretores, os técnicos que estão ali, a secretária de Fazenda, à disposição do público que está em casa, que está participando, de quem está aqui, dessecar qualquer discussão sobre esse instrumento que vai tributar a sociedade de Nova Aomoré a partir dessas apresentações. Tá bom? Poliana, obrigado. Boa noite. Eu vou continuar a apresentação daqui mesmo, que eu vou passando os slides, tá bom, gente? O ITBI, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Ele está no projeto de lei no artigo 47. Um dos pontos que a gente trabalhou foi fixados alíquotas para as transmissões compreendidas no sistema financeiro de habitação, aperfeiçoamento do texto da lei, evitando lacunas e dúvidas, criação de obrigações acessórias aos notariais ofício de registro de imóveis, manutenção das alíquotas, criação de mecanismo de fiscalização, criação de critérios de cálculos em consonância aos regramentos federais. O principal intuito no Código Tributário é dar uma modernização e também dar uma assessoria à fiscalização desses tributos, que até hoje estava sendo vago e de forma omissa em várias lacunas, principalmente para o ITBI rural, como para o urbano. As taxas de polícia, o aperfeiçoamento do texto da lei, só para deixar bem claro, a grande maioria do código é uma modernização, como já foi dito inicialmente. Então, é só uma atualização nos textos da lei pela lei antiga. Tá? Evitando lacunas e dúvidas, regulamentação da base de cálculo do fato gerador, algumas taxas de localização e serviço, regulamentação e modernização das regras quanto às taxas de fiscalização em obras, criação de taxa de licenciamento ambiental, criação de mecanismo de fiscalização, manutenção da base de cálculo relativa às taxas de localização dos contribuintes.
O ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Teve várias revogações de inconstitucionalidade que já existiam, até pela longeva da nossa lei até então vigente, o aperfeiçoamento do texto da lei, a criação de obrigações acessórias, principalmente aos bancos, majoração de alguma alíquota em relação às instituições financeiras, criação de mecanismo de fiscalização, manutenção da base de cálculo do ISS, de profissionais liberais, regulamentação do procedimento de dedução da base de cálculo, regulamentação e ampliação das hipóteses de responsabilidade e substituição tributária e criação do domicílio tributário eletrônico. Nenhuma alteração se deu no sentido de aumentar tributos, aumentar alíquotas ou onerar os contribuintes, mas no sentido de modernizar a legislação e rever as normas e proporcionar uma conformidade, as quais, aplicadas na prática como desenvolvimento diário de boas condutas fiscais, capacitações, dentre outros mecanismos que podem gerar. Procuradora, uma pergunta. É só para deixar bem claro, quando a senhora citou a questão dos bancos aí, é que nós temos hoje as instituições implantadas aqui no nosso município. E me parece que hoje nós só temos a Caixa Econômica, no qual arca com as suas despesas em forma de imposto. As outras instituições, elas não têm nenhum valor cobrado, é isso? Não, temos o valor cobrado, só que é um valor fixo. Hoje é assim, conforme a nossa lei vigente. Agora, esse imposto, que é o ISS, que o senhor está se referindo, a gente vai cobrar sobre as deduções. Vai ter um valor a mais de cobrado, que é em relação ao rendimento financeiro. Aqui é um pequeno checklist, a gente já está se encaminhando para finalizar. O checklist das inovações. Inovações adotadas para possibilitar a inteligência fiscal, melhorias econômicas, processuais, administrativas ao município de Nova Maré. Criações de novas obrigações acessórias para automatização das rotinas de fiscalização do ITBI. Só um minuto. Eu não vou. Com relação ao modelo da CIP. Distribuição de iluminação pública. Tá, qual a pergunta em si? Olha a rua de... Perdão, a COSIPA, só para responder uma pergunta de cada vez. A COSIPA a gente vai continuar cobrando a priori da mesma forma, dos mesmos moldes, nesse sentido. Em relação a essa iluminação, é um tributo já usado para a gente fomentar essa iluminação pública, para a gente ter essa facilidade e a gente contribuir para essa iluminação pública. Então, é um tributo criado com esse fundamento. Tá bom? É um imposto municipal que a gente faz para poder fomentar, para a gente conseguir atingir a todos. Aí a gente vai ver a política pública, que com certeza a prefeitura já deve ter uma política pública para atingir o seu bairro. Na realidade, nós temos aí, desde a época da Seron, a cobrança da taxa de iluminação pública. Inclusive, lá na zona rural onde eu moro, no final da linha 21, a minha conta de energia vem taxa de iluminação pública. Não estou entrando no mérito do valor de cobrança. Eu estou entrando no mérito de mudar, para que a gente possa ter acesso à mudança aí, que a Energisa cobre realmente onde você tem razão. Não tem um poste, cobra a iluminação pública. Não tem a luminária. Então, é justamente isso que vai dar a possibilidade de rever essa situação. Eu estou morando desde o ano de 2016, lá na 21, pagando. Então, nós precisamos justamente rever isso aí. Porque tem muitos lugares aí que as pessoas estão pagando e não tem luminária. Só para encaminhar, é uma discussão
positivas, são políticas públicas que precisam dialogadas, precisam melhorar a iluminação pública, correto? Só que o foco agora é a questão de como que nós vamos proceder o Código Tributário, se nós vamos normalizar, que nós vamos organizar, que nós vamos dar condições, dar mais transparência e, consequentemente, a senhora tem toda a razão, se está escuro precisa ser iluminado, mas é um outro debate que a gente precisa se organizar para atender a comunidade, como também a falta de asfalto, a falta de bloquete. Esses são projetos que a gente precisa se cair em cada situação e todo mundo tem direito. Agora a gente tem que, neste momento, organizar o nosso Código Tributário, tirar nossas dúvidas. Qual vai ser o método que nós vamos estar pagando a contribuição de iluminação pública? É o mesmo que nós vamos chegar? Perdão, é sim, é pelo consumo. Ainda é o mesmo critério. Referente à iluminação pública, Vossa Senhoria, licença. deixa eu só terminar aqui. Existe sim um projeto em andamento, ou seja, o primeiro vereador Zé Carlos também acompanhou, a gente conseguiu uma verba no Calha Norte de 4 milhões de iluminação pública para todo o município. O que acontece na hora que conseguiu no processo de licitação, e é normal isso, uma empresa entra contra a outra, judicializa, e a gente tem que aguardar a decisão da justiça. Infelizmente, a gente tem esse parâmetro ainda hoje no país. O recurso está disponível, 4 milhões, para iluminação pública. O que foi feito? Foi mapeado todos os postes do município. Jacinópolis, Nova Dimensão, Palmeiras, do qual os vereadores de lá também acompanharam, né? A cidade, todos os postes foram mapeados e foram colocados neste processo de licitação, que foi encaminhado ao Calha Norte, que deu o ok e mandou licitar. Infelizmente, as empresas não entram no consenso e quem perde entra na justiça, e aí esperamos que o quanto antes se finalize para que nós iniciamos esse projeto e seja um divisor de água onde a casa de Vossa Senhoria possa estar iluminada como a das outras demais que estão hoje na escuridão. Eu só ia complementar que esse processo, que é a política pública da Prefeitura, já foi implementada, já tem, inclusive, o projeto para você ver se você vai ser contemplado ou não. E, inclusive, esse processo... Não, calma. Se vai ser completado, porque você está dizendo para mim que não tem. Aí vai ser completado 100% da cidade. Esse é o projeto inicial. É que eu não sei dizer onde vocês moram necessariamente. Mas nesse sentido, para vocês verem se vai estar na rua de vocês, como é que vai estar, quando vai ser. Em relação a isso, o processo licitatório já está em andamento. Ele está paralisado no momento por causa de uma demanda judicial, mas ele está já em andamento. Doutora, eu não sei se há possibilidade de rever ou implementar nesse novo Código Tributário essa questão justamente dessa taxação de taxa de iluminação pública para a zona rural. Eu não vou dizer distritos, Marechal Rondon, Araras, até mesmo uma nova cidadezinha que está crescendo ali, que tem uma lâmpada ali consumindo iluminação pública, mas os lotes da zona rural é taxado com iluminação pública. Então a gente precisa ver essa situação, presidente, porque as pessoas dizem, o produtor rural ele vem para a cidade, ele usa iluminação pública, mas na frente da residência dele, lá no sítio, não tem lâmpada. Se caso coloque, a Energisa pede para retirar. Então, só para esclarecer, como o companheiro Zé Carlos colocou, a gente fez vários levantamentos e o debate das reuniões que nós temos é o IPTU. Ponto é esse. Principalmente o progressista aí, o progressivo, como que vai ser, os valores. De antemão, da última reunião que nós tivemos, agora, com todos os vereadores, a gente vai propor, sim, uma alteração nas alíquotas. Já conversamos até com o prefeito, né? Que o que está ali vai cair a metade. É 2, volta para 1, é 4, volta para 2, é 6, volta para 3, é 8, volta para 4, é 10, volta para 5. Agora que nós precisamos normatizar o nosso município para não ficar um Guajará da vida no centro, abandonado, o pessoal indo para a periferia, a gente precisa, né? E aí... Não é favelada, está desorganizado o centro, está feio. Por que a gente precisa organizar? É através dessa situação. Então, essa proposta a gente já, em consenso, conversou com os vereadores. A gente vai propor sim, que a gente entende que podemos abrir mão de alguma coisa, um pouquinho, para poder
as pessoas entender quando dá certo, eu não esqueço quando começou a feira, o que nós apanhamos aqui nesse município. A gente não podia nem ir na feira aqui. As pessoas nos falavam, olha que hoje tu vai na feira, é um ponto turístico, porque as famílias vão. Então, todo projeto inovador acontece em situações. E a gente tem que ter essa prudência, companheiro Zé Carlos. E nós vamos propor essa alteração, também pensando que ele precisa ser implementado, mas vamos dar um adendo aqui, uma diminuída, para que as pessoas possam se organizar, porque nós vamos ter alguns anos para se organizar. E um valor um pouco menor agora, nesse momento, porque nem todo mundo está preparado para pegar esse impacto da classe social que nós temos. Alguns têm, mas outros precisam se planejar. Então, vamos propor essa alteração também, diminuir pela metade. Microfone para poder ficar gravado. Em primeiro lugar, como sugestão, tá? Para a gente não ter essa favela, é fazer uma atualização do plano diretor, que é do dia 20 de dezembro de 2012. Eu acho que isso é extremamente importante. Uma outra coisa, a criação de um plano, tá, de indústria e comércio. O vereador José Carlos viajou não sei para onde aí, a indústria da carne suína, coisas desse tipo. Por quê? Porque se essas indústrias vierem para o município, eu conheço uma indústria de laticínio que ela tem vontade de vir aqui para Nova Mamoré, já teve até conversa anos atrás aí, para vir para cá, onde o menor salário dessa indústria hoje é R$ 2.800. Hoje tem gente que quer uma portaria ali no valor de um salário mínimo da prefeitura. Então eu acredito que é isso que marginaliza o cidadão de Nova Mamoré. Eu não vejo que o cidadão de Nova Mamoré está marginalizado. Nós estamos caminhando num processo de estruturação, o qual a gente precisa, primeiro, ter o coração aberto para o debate. Segundo, a gente precisa quebrar as barreiras. Terceiro, que todos os problemas a gente precisa ter a serenidade de discutir eles, pôr em práticas, desarmado, para as coisas fluir. Quarto, nós precisamos entender que toda inovação, cada um tem um entendimento no início, mas quando dialogamos, as coisas encaminham. Quanto ao que Vossa Senhoria fala de trazer empresas, sim, a gente precisa. 2, se você olhar o plano do governo federal, a região norte, e aqui será um divisor de águas. Terceiro, o que está se buscando? Nós estamos correndo em todas as frentes para ampliar, sim, aqui. Chegar aqui, até aqui a área de livre comércio, e aí vamos precisar atualizar, sim, porque é antigo o que nós temos, é defasado, é de 2012. 2012 a gente pensava de um jeito, hoje a gente pensa de outro, e é necessário a gente fazer essas atualizações como Código Tributário. E é, sim, importante a gente trazer essas empresas para gerar emprego. Agora a gente precisa dar condições também, não é só lá atrás. Precisamos dar mecanismo para que isso aconteça. E a gente está buscando, sim, não é só atualizar o plano, é a gente trazer mecanismo para que o empresário possa colocar o dinheiro dele aqui. Por que ele não vai apanhar em Porto Velho e vai apanhar em Nova Mamoré? Opa, porque aqui está um fluxo, está se organizando, e o município está se estruturando, e aqui nós vamos ficar perto, né, da nossa, aqui da China, da Coreia, da Indonésia, que são os países que a médio, daí, os próximos 70 anos serão as maiores potências do mundo. Então a gente precisa se organizar assim para gerar emprego para o meu filho, para o teu filho, porque nós precisamos deixar esse legado. E assim, estruturando essas leis, buscando essas informações, como a gente está debatendo primeiro aí o Código Tributário, para posterior vir os outros debates, a próxima legislatura, os próximos vereadores, o prefeito continue, mas a sua equipe, e atualizando sim, e contamos com seu apoio para trazer essas ideias de inovação para poder implementar em nosso município, porque a gente precisa sempre sair na frente dos outros do nosso tamanho. Só para deixar bem claro, gente, que o CTM ele tem uma fundamental importância para a organização das atividades do município. Além de uma atualização da legislação que a gente precisa, ela deve prever, além de outros assuntos, as obrigações tributárias acessórias dos contribuintes, até para eles saberem o que deve e o que não deve, e amparados em quê. A fiscalização tributária, também amparar os nossos fiscais para ter segurança jurídica no ato das suas fiscalizações, e a forma que serão feitos os lançamentos dos créditos tributários para a gente não ter nenhuma dúvida. Os processos administrativos tributários também no Código Tributário está bem exemplificado, mostrando quanto tempo, prazo, como é que deve ser feito, e a dívida ativa também oriunda deles. Não é de se duvidar que um
Código Tributário bem aparado, ele aumenta a receita municipal. Só que também as alterações da legislação tributária dão um aparato de segurança para novas políticas públicas serem implementadas. Esse é o nosso código, gente. Alguma dúvida mais? Gabriela, os presentes, professor Ricardo, o vereador Zé Carlos, sobre esses pontos? Eu acredito que essa lei aí, a gente só vai sentir o impacto dela, o cidadão de Nova Mamoré só vai sentir o impacto dela em 2025. Eu acredito que é importante realmente essa atualização, mas eu acho que é muito mais importante convidar o cidadão que tenha falta de energia na porta da sua casa e paga por iluminação pública, o cidadão na zona rural que muitas vezes paga os seus tributos e não tem aí algumas coisas importantes, como saúde, como educação, entendeu? Então eu acredito que é importante essa atualização realmente, mas eu acredito que muito mais importante do que contratar uma empresa para fazer esse levantamento é convidar o cidadão para que essa renovação aconteça. Só para deixar bem claro, essa atualização foi feita pela necessidade, a priori, pelos órgãos de controle que têm notificado o Poder Executivo Municipal, e também só concordo com o senhor que a gente deve trazer a população, inclusive esse é o objetivo principal da audiência pública para discussão, e aí a Câmara decidir. O projeto de lei não foi feito apenas com uma empresa que veio e fez um projeto de lei adequado a isso. Ela veio junto com a equipe para a gente trabalhar as necessidades municipais e o intuito de expansão e desenvolvimento urbano. Então, assim, também concordo que a população venha com a gente trabalhar para uma melhor legislação tributária no município. E esse é o principal intuito da audiência pública. Eu agradeço a todos e eu estendi alguns convites em alguns grupos de redes sociais no qual eu participo, mas pelo que eu vejo, eu não vi até agora ninguém que participa dos grupos, a não ser o professor Ricardo e sua esposa, estão aqui, né? Estão aqui, parabéns. Isso faz parte do desenvolvimento, porque está discutindo, é um plano diretor. E assim, eu particularmente como vereador, até dia 31 de dezembro, estou apto e antenado a esse novo Código Tributário. Vou discutir, caso haja mais necessidade, e quando for para votação, terei meu posicionamento sim, com o meu voto de sim ou não, e eu sou obrigado a estar presente nessa sessão, como estou na audiência pública, eu estava em Porto Velho, vim rápido para mim participar dessa audiência, estou presente até o final e darei sim o meu posicionamento através do meu voto em plenário. Então, chegando ao final, primeiramente eu quero agradecer a todos os sites de Nova Mamoré que divulgou, Portal Guajará, o Rota Mamoré, que transmitiu também, está lá no Rota, transmitiu a sessão, está disponível. A gente agradece aos que estão presentes, que acompanharam lá pelo Facebook, né, nas páginas. A gente sabe que a ampla divulgação e toda a celeuma que se debateu fechou muito referente ao IPTU. Acredito que ficou bem dessecado. E se tiver alguma dúvida, a gente continua à disposição para poder dialogar, conversar, buscar melhoria. Agora que a gente precisa ver esse entendimento e a gente tem essa consciência que tem que atualizar, mas de uma forma, né, como está ali, foi gradativo até 2028, mas parou depois. Então, poucos aumenta, 12, 10. Então, assim, para as pessoas, tem os pais de família que recebem um salário baixo e que querem estar em dias. Então, a gente precisa ter essa consciência e nós estamos tendo. E eu agradeço imensamente a todos que participaram pelo Facebook, aos sites que divulgaram, que continuam divulgando e que fica registrado que foi divulgado nos sites também de Nova Mamoré, tá? A gente divulgou, fez uma matéria convidando com antecedência. Acredito eu que foi lançado no finalzinho de novembro a primeira matéria e depois foi replicando. Então a gente hoje todos têm acesso principalmente ao WhatsApp. Então, como o companheiro Zé Carlos fez, nós fizemos esse trabalho e continuamos à disposição.
para fazer o debate e agradecer imensamente a cada um que esteve aqui presente. Ao prefeito teve que sair um pouquinho, mas antes tenho que ir para lá também agora. A procuradora Poliana, em nome dela, a todos os funcionários, ao professor Ricardo, em nome dele e o Paradela, a todos que estão aqui presentes e a todos que nos acompanharam. Declaro encerrada, então, a audiência pública que se debateu sobre o projeto de lei complementar número 016, que continua ainda na casa à disposição para quaisquer esclarecimento da população com os novos vereadores. Boa noite a todos.